partindo da trajetória religiosa, eu gostaria de dizer a todos que eu não nasci em berço espírita, eu vim de uma família católica e eu frequentei a igreja católica durante muito tempo. Eu não sou contra nem a favor, mas eu só estou compartilhando isso para vocês saberem por que eu resolvi estudar a Bíblia. Para que estudar a Bíblia? Dentro da igreja católica, durante muitos anos, eu estive na função de coordenador de pastoral de liturgia e ministro da Eucaristia. E eu preparava as missas. E eu sempre gostei de estudar idiomas. E eu comecei a perguntar para mim mesmo, da onde que veio a Bíblia? Por que ela chegou na língua portuguesa? Ela veio direto para a língua portuguesa? Mas Jesus não falava português? Então eu me interessei para fazer esse estudo. É muito importante o que eu coloquei ali, não ser dono da verdade. O que eu vou falar aqui hoje é o compartilhamento de algumas informações a respeito do que eu li, do que eu estudei, mas eu não sou o dono da verdade. Eu vou compartilhar um pouco de conhecimento, e se alguém quiser levantar a mão e falar alguma coisa que seja diferente ou que seja para complementar, fiquem sempre à vontade. Como a Bíblia é bem pequenininha, mais ou menos dessa grossura, no máximo até as 4 horas da manhã de amanhã, a gente termina. Se alguém falou para vocês que a palestra era até as 9, não é. Inclusive já trouxeram lanche e água para todo mundo, para a gente seguir madrugada adentro. Estou brincando, eu vou tentar resumir o máximo. Talvez nem dê tempo de terminar, mas eu quero compartilhar isso com muito amor. Há muito tempo eu pensava que as religiões eram monolíticas. O que é monolítico? É um bloco só, igual um tijolo. Eu pensava que as religiões eram monolíticas, mas depois eu descobri que elas não são. Todas as religiões têm diferenças de crenças e de estudos dentro dela. Por exemplo, quais são hoje no mundo inteiro as maiores religiões? De acordo com o número de seguidores. A maior é o cristianismo, mas também existe o islamismo dos nossos irmãos muçulmanos, o hinduísmo dos nossos irmãos hindus, budismo dos irmãos budistas, sikhismo, judaísmo, etc. São muitas religiões. Qual foi o primeiro choque que eu tomei quando eu comecei a estudar? Nenhuma delas é monolítica. Como é que é? Nenhuma dessas religiões é monolítica. Todas elas têm divisões dentro delas, que são conhecimentos e crenças diferentes. Começando pela primeira, que é o catolicismo. Dentro do catolicismo nós temos muitas divisões. Por exemplo, existe o catolicismo romano, não é? Existe a igreja ortodoxa, que ela era uma igreja única até o ano 1054. Nesse ano 1054, a igreja ortodoxa se dividiu, nascendo, portanto, a igreja copta, a ortodoxia oriental e a igreja apostólica armênia. Também, dentro ainda do cristianismo, existe o restauracionismo. E eu não sabia disso antes de começar a ler sobre isso. Restauracionismo inclui quem? Os mormons da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E também tem as testemunhas de Jeová no restauracionismo. Além disso, existe o protestantismo. E olha quantas subdivisões existem dentro do protestantismo: batistas, metodistas, adventistas, luteranos, presbiterianos, anglicanos, calvinistas, pentecostais, neopentecostais, etc. Dentro do cristianismo, quem também está lá? Nós estamos lá dentro do cristianismo também, através do estudo da doutrina espírita. E por que eu escrevi a palavra reencarnação? Porque nós vamos falar muito disso hoje dentro da ótica espírita. E olha lá a letra F. A letra F tem só reticências. Por quê? Não são só essas religiões que são cristãs, existem outras também. Agora, em relação aos muçulmanos, dentro do islamismo, quais são as divisões que existem lá dentro? Existe o sunismo, existe também o xiismo. Aproximadamente 88% dos muçulmanos são sunitas e o restante xiitas. E dentro do hinduísmo, que é uma religião muito comum na Índia,
existem no mínimo 4 subdivisões. Eu coloquei reticências para não precisar colocar todas. Agora, o que é interessante? O hinduísmo acredita na reencarnação. Eles chamam a reencarnação de samsara. E depois do hinduísmo, dentro do budismo, existem subdivisões? Existem, no mínimo 3. Eu coloquei reticências porque podem ser mais. Ricardo, por que você coloca reticências e não escreve todas? Porque existem divergências entre autores. Tem um autor que escreveu um livro e fala que são 3. Tem outro autor que escreveu outro livro e fala que são 5. Então eu coloquei reticências porque esse não é o foco do nosso encontro de hoje. Dentro do Sikh... Peraí, eu nunca ouvi falar de Sikhismo. Isso é religião? Sim. Bastante comum na Índia e também no Paquistão. Existem pelo menos 5 subdivisões e o Sikhismo acredita em quê? Na reencarnação. Dentro do judaísmo, que até hoje o judaísmo é muito forte no mundo, em vários países, não só em Israel, existem muitas subdivisões, muitas. Os judeus chamados ortodoxos, eles acreditam na reencarnação. E o professor Severino Celestino da Silva, que é professor do curso de pós-graduação em Ciências das Religiões, na Universidade Federal de João Pessoa, na Paraíba, quando ele escreveu muitos livros, alguns dos livros foram escritos em coautoria com um professor judeu. E esse professor chamado Gad Azaria, o dia que o professor Celestino perguntou para ele: vocês judeus acreditam na reencarnação? Sabe qual foi a resposta do professor judeu? Quem precisa acreditar são vocês, nós temos certeza. A gente não tem nenhuma dúvida. Aí o professor Celestino falou: por que vocês acreditam na reencarnação? O professor judeu disse: é porque está na Torá. E o que está na Torá não se discute. Esse é o entendimento dele. Além dos ortodoxos, existem também o judaísmo conservador, que acredita na reencarnação. Existem os reformistas, que ainda não têm uma posição unificada sobre a reencarnação, mas eles não negam. Existem os reconstrucionistas, que acreditam na reencarnação, os humanistas, que também não têm posição unificada, os judeus caraítas não creem na reencarnação, os judeus que seguem a Cabala acreditam, os racídicos também acreditam na reencarnação, e os novos judeus messiânicos, eles trazem elementos que fazem parte tanto do judaísmo como também do cristianismo. Qual dessas linhas era Jesus? Nós não sabemos. E é muito difícil saber isso. Por quê? Muita coisa aconteceu e mudou durante séculos e séculos e séculos, não é verdade? Eu esqueci de falar uma coisa no começo. Existe palestra legal e palestra chata. Essa é a segunda opção, tá? Essa é aquela que você fala: o que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu vou tentar animar o nosso encontro. A maioria dos judeus, não importa qual é o segmento, a maioria acredita na reencarnação. Por que eu estou dizendo isso? Porque provavelmente Jesus falou sobre a reencarnação. Mas por que não está escrito isso na minha Bíblia, em língua portuguesa? Por quê? Eu quero saber, aqui está minha Bíblia. Por que aqui não está escrito reencarnação? A gente vai ver o que aconteceu. O judaísmo existe desde o 2º milênio antes de Cristo, provavelmente. E ele não usava o termo reencarnação. O termo reencarnação nasceu com Allan Kardec, no ano 1857, lançamento do Livro dos Espíritos, na França. Como que os judeus chamam a reencarnação? Gilgul Neshamot. As ciclos das vidas, rodas das vidas, ciclos das almas, rodas das almas. Os judeus acreditam que nós temos que vir ao planeta Terra muitas vezes para evoluir. Para evoluir para quê? Para nos aproximarmos de Deus. É praticamente o mesmo conceito da reencarnação que está na obra de Kardec, com outro nome. Estudos, pesquisas e buscas. No momento em que eu estava estudando a Bíblia em língua portuguesa e comparando com outras traduções, eu percebi que a Bíblia ela pode ter nascido nas línguas hebraico ou aramaico.
Hebraico e aramaico são duas línguas muito parecidas entre si, mais parecidas do que português e espanhol. O hebraico e o aramaico são muito próximos na escrita e na fala. O aramaico era a língua da região de Arã, onde moravam os arameus, e provavelmente é próximo de onde hoje é a Síria. E o hebraico era a língua dos hebreus, na região que provavelmente hoje seja o Estado de Israel, mas não com os mesmos desenhos, né? Não com os mesmos limites. E naquela época que eu comecei a estudar, o Google não tinha inteligência artificial. Então eu comecei a ir para os livros mesmo. Porque eu engano bem, eu pareço novo, mas eu não sou novo não. Eu já estou velhinho já. Estou quase conseguindo o cartão de estacionamento na vaga do idoso. Não falta muito não. E aí, quando eu descobri esse professor, que ainda é um professor que faz traduções do hebraico para o grego, do grego para o latim e do latim para o português, eu falei, é nesse caminho que eu preciso estudar. E eu busquei vários autores, inclusive autores que não são espíritas, para ver os posicionamentos, mas o autor que mais trouxe para mim um divisor de águas foi este. Porque ele mostra na Bíblia o que é que está sendo falado sobre Gilgul Neshamot, reencarnação, dentro do texto original. Esse professor escreveu vários livros, mas a gente não consegue falar de todos hoje, então eu vou dar mais foco nesse aqui, que é o livro Analisando as Traduções Bíblicas. Naquela época era essa capa, hoje já está com mais de 90 mil exemplares vendidos, e apenas para esclarecer, eu não vendo livros e não tenho comissão na venda. E também gostaria de esclarecer que o autor fez a doação de todos os direitos autorais para uma casa de assistência em João Pessoa, que eu pude visitar já faz alguns anos, né? Naquela época eu tinha cabelo ainda. No texto original da Bíblia, existe a reencarnação no original? E a reencarnação, ela teria sido mencionada no Antigo Testamento, sim ou não? E no Novo Testamento, que são os Evangelhos, fala de reencarnação? A Bíblia é um dos livros mais lidos no Ocidente. E ela tem um conteúdo moral ecumênico. A Bíblia não fala de religião. Desde o primeiro livro até o último, a Bíblia não fala de nenhuma religião. É interessante notar que Jesus nasceu como? Jesus era cristão? Não. Jesus não era cristão. Eu tive um choque quando eu percebi isso, porque eu achava que Jesus era cristão, mas ele era judeu. Ele nasceu entre os judeus, viveu entre os judeus e foi crucificado por quem? Pelos judeus. Graças a Jesus surgiu depois o cristianismo. E dentro desses princípios do Evangelho, lá no século XIX, Allan Kardec codificou a doutrina espírita. Na primeira revelação, ela também é chamada de Primeira Aliança ou Antigo Testamento. Ela é a primeira parte da Bíblia, antes dos Evangelhos. Na primeira revelação, o que predomina? É o monoteísmo. Porque antigamente haviam muitos povos politeístas, como por exemplo os egípcios. E a condução pelo monoteísmo é a condução do povo para um único Deus. Deixa eu tirar isso aqui. Aí, obrigado. Sim. E os evangelhos contidos na segunda revelação, também chamada de Segunda Aliança ou Novo Testamento, Jesus ensina os princípios de moral e de espiritualismo, que abrange também tudo que é referente, que abrange tudo que é referente ao cristianismo, né? Sem evidenciar nenhuma religião. A palavra Bíblia, ela não vem do hebraico, ela vem do grego, e ela significa coleção de livros ou coleção de livrinhos. Os primeiros livros da Bíblia, muito antes de Cristo, foram escritos aproximadamente 2000 anos antes de Jesus vir à Terra. E os últimos livros da Bíblia foram escritos no primeiro século depois de Cristo. E a Bíblia passou por muitas fases até chegar no seu estágio atual, desde a língua original até o Ocidente, hebraico, grego, latim e depois para diversos idiomas ocidentais. E passando de uma língua para outra, o que aconteceu? Surgiram muitas diferenças nas traduções. É possível observar a falta de unanimidade, motivada também pela questão pessoal de cada corrente religiosa. Por exemplo, existem algumas Bíblias dos nossos irmãos Testemunhas de Jeová
que na Bíblia está a expressão médium espírita. Mas como é que pode haver essa expressão numa Bíblia se na época de Jesus não tinha a palavra espírita, criada por Kardec? Questão 1009 do Livro dos Espíritos. Por intermédio da comunicação dos espíritos, Platão faz referência à necessidade de que se realize uma consulta aos textos da Bíblia em suas fontes originais, mostrando que os gregos, latinos e modernos não deram a mesma significação para os textos. E nós podemos questionar, por que existem tantos Bíblias em língua portuguesa? Juntando Portugal e Brasil, existem aproximadamente 22 Bíblias, com textos diferentes. Os homens criaram, através dos tempos, conceitos e adaptações dos textos bíblicos conforme as suas conveniências pessoais. A diferença começa no seguinte: a Bíblia católica tem 73 livros, a Bíblia protestante, 66, e a Bíblia judaica, só 24 livros, porque eles só acreditam no Antigo Testamento. Aqui eu citei a questão 625 do Livro dos Espíritos, que fala que Jesus é o mais perfeito modelo e a doutrina que ele nos ensinou no Evangelho é a expressão mais pura da lei do Senhor. E é importante destacar que nós aqui hoje no nosso encontro, nós não temos objetivo de condenar nenhum princípio, nós não temos objetivo de condenar nenhuma crença, nenhuma religião. Por quê? Na Bíblia está escrito que Deus não faz a acepção de pessoas. Em várias partes da Bíblia tem isso. Deuteronômio, Jó, Isaías, carta aos Romanos, carta aos Efésios, carta aos Colossenses, etc. O nosso objetivo hoje é buscar uma reflexão sobre os esclarecimentos dos textos, né? Por exemplo, em hebraico existe a palavra dati, e dati foi mal traduzido como religioso, mas na verdade dati é praticante, é observante. E dati significa conhecimento, e é aquele que conhece e por isso que ele observa e pratica. Religião não tem, a palavra religião não tem a ver com a palavra conhecimento, porque religião vem do latim religare, voltar a ligar aquilo que foi desconectado, mas isso não faz sentido para os judeus. O conceito de religare não aparece nos textos em hebraico, e o verbo religar implica o ato de voltar a ligar duas ou mais coisas separadas. No judaísmo, a criação, desde o início, ela está permanentemente unida a Deus. Então não tem que religar nada, porque nada foi desligado. E a palavra emuná, ela também foi mal traduzida como fé e crença, mas na verdade ela é o exercício, ela é o treinamento. E não é apenas o fato de crer e ter fé. O Espiritismo surgiu com a codificação da doutrina feita por Kardec, em O Livro dos Espíritos, cerca de 4.000 anos depois dos primeiros livros da primeira aliança da Bíblia. Então, não pode existir na Bíblia a palavra Espiritismo, porque essa palavra surgiu depois. Kardec esclareceu que para designar coisas novas são necessárias palavras novas. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para designar a crença nos espíritos as palavras espírita e espiritismo. Se qualquer pessoa um dia falar para você assim: olha, você não pode ser espírita, porque eu comprei uma Bíblia e lá está escrito que é proibido o espiritismo. Essa palavra surgiu muito tempo depois que a Bíblia já existia. Os adeptos do Espiritismo serão os espíritas ou os espiritistas. Não existe em lugar nenhum da Bíblia nenhuma condenação ao Espiritismo, como equivocadamente acreditam algumas pessoas. Existe perfeita consonância entre a doutrina espírita e a primeira revelação, os 10 mandamentos de Moisés, e também existe consonância entre a doutrina espírita e a segunda revelação do Cristo, o Evangelho. Até mesmo porque a Bíblia está repleta de fenômenos mediúnicos. A língua hebraica, ela não é lida igual ao português, da esquerda para a direita. A língua hebraica é lida contrário, é da direita para a esquerda, igual árabe. Essas são as letras do alfabeto hebraico. O hebraico não tem nenhuma vogal, só tem consoantes.
E como é que a gente sabe o som de cada letra? É através da acentuação gráfica. A acentuação pode estar em cima da letra, ou embaixo da letra, ou os dois. Isso muda o som de cada letra. O primeiro livro da Bíblia era chamado de Gênesis. Essa palavra veio do grego, que era origem, nascimento, criação. Mas o primeiro livro da Bíblia, no original em hebraico, tem esse nome aqui, que não significa origem, nem nascimento e nem criação. Essa palavra, lida daqui para lá, se chama Bereshit. Bereshit, ela é uma transliteração que significa no princípio. Da mesma forma que o primeiro livro, Gênesis, os outros todos têm nomes diferentes em hebraico. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos eles têm outros nomes que significam, por exemplo, ele clama no deserto, palavras, é tudo diferente. Qual que é a diferença entre hermenêutica e exegese? Hermenêutica e exegese são dois princípios utilizados para o entendimento das mensagens bíblicas. Adaptar os textos em hebraico e em grego para a nossa realidade exige conhecimento do idioma, da realidade da época, dos costumes, da natureza daquele povo específico. Se eu disser para você, a Juliana é Maria vai com as outras, o que você entende da Juliana? Que quem falar com ela vai aceitar e vai atrás. Exatamente. Se eu disser para você, a fulana é Maria Gasolina, o que será que significa isso? A gente só consegue entender a mensagem da Bíblia se nós observarmos o que significava aquela expressão para aquele povo naquela época, porque não é igual hoje. O que significa na Bíblia quando a gente lê a expressão a cana que se agita com o vento? É a Maria vai com as outras. Mas o que tem a ver com a cana? Assim que eles falavam naquela época, não falava Maria vai com as outras. A hermenêutica é uma palavra que significa interpretação, que pode ser literal. Por exemplo, a primeira frase do primeiro livro da Bíblia, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Eu só sei pronunciar isso porque está escrito aqui no livro, porque na verdade eu não sou fluente em hebraico. O que significa o que está escrito ali? No princípio criava Deus as águas e a terra. Isso é literal, isso não tem interpretação. Em português, o que significa se eu disser para você, o Gilberto conversou com o João e deu com a língua nos dentes? O que o Gilberto fez? Falou que não devia. Como que eu falo dar com a língua nos dentes em inglês? Deixar o gato sair do saco. Como é que é? Let the cat out of the bag. Eu só vou compreender que fulano falou que não devia se eu ler essa expressão, se eu souber o costume daquele povo. Para estudar a Bíblia, a gente tem que estudar o costume daquele povo. O que os judeus falavam, o que eles ensinavam. É por isso que é muito importante a gente usar não a hermenêutica, e sim a exegese. Por exemplo, por que você repara o cisco que está no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu? Não existe uma trave no seu olho, de verdade. É exegese, é o sentido espiritual, é o sentido moral, não é literal. Outro exemplo, quem já escutou isso, por favor, levanta a mão. É mais fácil passar o camelo pelo buraco de uma agulha? Completa, por favor. Exatamente. Mas o que era a palavra camelo, o que era a palavra agulha em hebraico? O camelo, ele tinha a mesma origem da palavra cabo, corda grossa, igual aquela corda de amarrar o navio quando ele está no cais. Aquela corda bem grossa do navio se chama camelo, em hebraico. E o que é a agulha? Era o buraco na fenda da rocha onde o arqueiro disparava as flechas quando tinha guerra. Então, se alguém tentava invadir uma cidade, o arqueiro ia lá naquela pedra, em cima do portão, e disparava a flecha pelo buraco da agulha. Era a fenda. É mais fácil passar uma corda grossa
pelo buraco da fenda do que blá 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 blá. Então, não é literal, não é hermenêutica, é exegese. E em Israel, o que significa quando alguém, um judeu, diz: eu agradeço a Deus por estar com os dentes sujos de gordura? Não é porque ele não escova os dentes, ele está agradecendo a Deus pela abundância de alimentos. O Livro dos Espíritos, na questão 59, o Espírito de Verdade diz que a Bíblia não é um erro, mas os homens se equivocaram ao interpretá-la. E também tem outras menções sobre a Bíblia em várias questões do Livro dos Espíritos. O que tem na primeira revelação, no Antigo Testamento, que fala sobre reencarnação? Primeira coisa, nós vamos ver juntos a diferença de um salmo. Salmo 19, versículo 8. Percebam, eu vou mostrar as diferenças do mesmo versículo o tempo todo, não é outro versículo. Tem uma Bíblia que esse versículo fala: a lei do Senhor é perfeita porque refrigera a alma, o testemunho de Deus é fiel e dá sabedoria aos simples. Se eu pegar outra Bíblia, o mesmo versículo está escrito: a lei do Senhor é perfeita, reconforta, não é refrigera a alma. E a ordem do Senhor é segura e instrui os simples. Na terceira Bíblia está escrito: sim, a lei do Senhor é sem defeito, ela conforta a alma, segura o testamento do Senhor, torna sábio os simples. Na quarta Bíblia, o mesmo versículo está escrito: a lei do Senhor é perfeita porque devolve à nossa alma as forças perdidas. Então não tem nada a ver com refrigerar a alma e reconforta a alma. Na quinta Bíblia está escrito: a lei do Senhor é imaculada porque ela converte as almas. Na sexta Bíblia, a lei de Yahvé é perfeita porque faz a vida voltar. Faz a vida voltar. E na sétima Bíblia que eu procurei, a lei do Senhor é perfeita porque ela dá a vida, não reconforta a alma, não refrigera a alma e não faz a vida voltar. Agora, essas 7 traduções trazidas, como por exemplo, são semelhantes ao salmo em grego da tradução chamada Septuaginta. Essas aqui são as letras do alfabeto grego. O que está escrito no mesmo salmo que a gente viu em grego? Está escrito: Rho nomos, tu Kyrio anomos, epistrefon psikas. A lei do Senhor é perfeita porque faz a alma voltar. O testemunho do Senhor é fiel e instrui os simples. Agora, a tradução em grego mudou o sentido de muitas palavras. A palavra Yahvé foi traduzida para Senhor, mas Senhor em grego é Kyrio. Em hebraico, Yahvé significa Deus. Exatamente nessa tradução da Bíblia em grego, para o latim vulgata, onde se lê. Aí, em latim, aquele mesmo salmo está escrito: a lei do Senhor é imaculada, faz a alma voltar. Como que está o texto original na Bíblia desse versículo? Está escrito: o ensinamento de Yahvé é perfeito, faz o espírito voltar. O testemunho de Deus é verdadeiro, transforma o simples em sábio. Quando o professor Celestino conversou com o professor Gade Azaria sobre este versículo, o professor disse: isso é Guilgul Neshamot, são as rodas das vidas. E o professor Celestino, é sobre a reencarnação? Sim, a reencarnação. Muitos aqui nesta sala já ouviram esse salmo. Quem souber, por favor, completa: o Senhor é meu pastor. É assim que chegou para nós em língua portuguesa. Em hebraico, isso aqui está escrito: Yahvé roi loch echsar. Significa: Deus é meu pastor, não me faltará. Qual é a diferença? Tudo pode faltar: roupa, alimento, calçado, emprego, plano de saúde, moradia. Mas quando o autor desse salmo escreveu o salmo, ele estava sozinho no deserto. Ele não tinha nem água para beber, mas ele tinha fé e ele sabia que o que nunca ia faltar para ele era Deus. Em hebraico, a Bíblia é mais profunda do que em português, porque ela tem outro sentido. Deus é meu pastor, não me faltará. O que nunca vai faltar nas nossas vidas é Deus.
E aqui existe uma tradução incorreta no livro do Êxodo que fala até a terceira e quarta geração ou até a 1000ª geração, mas a palavra correta não é até. Nós vamos ver por quê. A preposição ad foi inserida no lugar da preposição ao, que está no texto original. Então, o correto seria a culpa dos pais sobre os filhos, sobre a terceira e quarta geração, e também misericórdia por milhares de gerações sobre os que me amam e guardam os meus mandamentos. Vocês acham que a expectativa de vida hoje é igual na época de Jesus ou não? Na época de Jesus, as pessoas faleciam, desencarnavam muito cedo para nós, para eles era normal. Hoje tem países com altíssima expectativa de vida, alguns mais de 80 anos de idade, correto? Agora, na época de Jesus, muita gente desencarnava com 30 anos de idade, 40 anos de idade. Talvez uma pessoa com 50 anos na época de Jesus já era considerado idoso. Então, quando isso foi escrito, havia a intenção, dentro do costume judaico, de dizer que se, por exemplo, com 40, 50 anos, o homem já era avô, e ele desencarna, e o neto dele tem um filho, o mesmo espírito pode reencarnar. Era isso que eles queriam dizer. Não era até, era sobre. Porque a terceira e a quarta geração na época de Jesus já poderia ser o avô que desencarnou com 40, 45 anos de idade e está reencarnando. Isso também está no livro de Números, no Deuteronômio, e para todo mundo que quiser eu posso compartilhar esse arquivo para poder ler com calma. Eu estou correndo porque o nosso tempo aqui é bem curtinho hoje. Aqui nós já vimos, também está no livro de Jeremias, no Antigo Testamento, e em todos esses livros da Bíblia falam sobre a reencarnação, o Ilgul Neshamot. E a reencarnação, a gente não fala só sobre judaísmo, ela também existe na Ásia, na África, no Oriente, na Europa, e também ela era conhecida pelos druidas, na antiga França, onde Kardec teve uma de suas reencarnações. E por que houve uma mudança nas Bíblias dos cristãos? Porque no ano 553 ocorreu o segundo concílio de Constantinopla. Nesse concílio, a igreja resolveu determinar que todo aquele que defender a doutrina da pré-existência da alma e a opinião de que a alma retorna, seja considerado anátema. Anátema significa herege. Então, a igreja proibiu. Possivelmente todos nós acreditávamos como cristãos na reencarnação dos primeiros séculos. Aí, aqui tem a explicação do que aconteceu no concílio e a palavra vida em hebraico não existe no singular, igual a palavra pires em português. Um pires, dois pires, é a mesma palavra, plural e singular. Vida em hebraico é Haim, que significa vidas. Todas as vezes que os judeus falam em Haim, eles já estão falando em vidas. A palavra lápis em português não tem plural e não tem singular. Um lápis, dois lápis, é a mesma palavra, igual vidas em hebraico. Gênesis, Êxodo, livro de Jó e os Salmos. Eu vou passar para a gente chegar no Novo Testamento, que são os Evangelhos. Já agora no Novo Testamento, Mateus, no capítulo 11, fala: todos os profetas, bem como a Torá, profetizaram até João. E se quiser dar crédito, João é o Elias que deveria vir. E depois Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que sois João Batista, Elias, Jeremias, alguns profetas. E depois Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Os discípulos perguntaram: por que razão os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus disse:
certamente Elias terá de vir para restaurar tudo. Eu vos digo que Elias já veio, mas não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer da parte deles. Então, os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista, que é uma reencarnação de Elias. Se nós mostrarmos esse texto para um judeu, ele fala, Elias reencarnou como João Batista. E depois tem outra passagem no Evangelho de João, em que fala, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque a cada reencarnação, nós vamos melhorando, evoluindo, praticando a bondade, diminuindo os nossos defeitos, para nos aproximarmos do Criador. Depois tem outra parte do Evangelho que fala, necessário vos é nascer de novo, assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Alguém aqui viu algum episódio do seriado da Netflix chamado The Chosen? Por favor, levanta a mão quem viu pelo menos um episódio do The Chosen. Muito obrigado. Eles estão mostrando na Netflix uma outra visão, uma visão talvez mais moderna. Mesmo, eu não estou aqui dizendo que o seriado da Netflix está certo e nem errado. Eu só vou fazer uma observação. Um dos homens mais sábios dentro da religião judaica, como sendo um rabino judeu, naquela época de Jesus, na região onde Jesus estava, era Nicodemos. E Nicodemos teve a oportunidade de conversar com Jesus. Quem quiser e puder, assista na Netflix as partes em que Jesus conversa com Nicodemos. Era um homem, Nicodemos era muito sábio e muito importante, porque naquela época os rabinos, eles não eram só líderes religiosos, eles também tinham muita força política. Então, um rabino de alta categoria, igual Nicodemos, ficou impressionado com as palavras de Jesus e quase começou a seguir Jesus. Porém, ele teria que abandonar tudo: a sua família, o sinédrio, os seus alunos, e ele não conseguiu abandonar. E no seriado da Netflix, no momento em que ele toma a decisão final de permanecer onde estava e não seguir a Jesus, ele chora copiosamente. É uma cena muito bonita. E Jesus compreende, porque Jesus nos compreende de maneira perfeita, sempre, em qualquer estágio da reencarnação que nós tivermos, Ele nos compreende, né? Aqui também é a continuidade daquela parte de Nicodemos, né? E depois, já no século XIX, tudo que estava no Evangelho, no texto original, acabou ficando em consonância com o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Se nós estudarmos a Bíblia original e toda a codificação kardeciana, não tem nenhum ponto de divergência entre os textos originais, os ensinamentos sobre o amor e a codificação de Allan Kardec. É tudo perfeito. Por isso, eu gostaria muito de deixar claro aqui para todos que eu verdadeiramente acredito que a doutrina espírita é a terceira revelação prometida por Jesus. A primeira revelação, o Antigo Testamento; a segunda revelação, o Novo Testamento com os Evangelhos; e depois a doutrina espírita, conforme as obras de Allan Kardec. Além do que foi apresentado aqui a respeito dos textos, esse livro chamado Analisando as Traduções Bíblicas, ele também fala sobre a lei do karma, fala sobre os profetas. A palavra profeta não é do hebraico, a palavra profeta veio do grego. Em hebraico, quem é profeta é Navi, e o Navi não tem sentido de profeta.
Navi é aquele que vê com antecedência. Então ele é vidente. Possivelmente ele seja o quê? Médium. E também fala sobre os médiuns espíritas, os fenômenos mediúnicos e as comunicações com os desencarnados na Bíblia. Os espíritos superiores denominados anjos, espíritos inferiores denominados como demônios, Satã opositor, Satã acusador, Ahriman, que o zoroastrismo persa acabou personificando como Satanás, na queda de quem? De Nabucodonosor da Babilônia. Isso está escrito aonde? Livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 3 até 22, cuja interpretação foi forçada com a suposta queda de Lúcifer. E esse livro também fala sobre as passagens do Novo Testamento que parecem negar a reencarnação. Por exemplo, os dois que foram crucificados junto com Jesus. Um deles se chamava Dimas. E existe a passagem: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E como que seria o correto disso? Que está no original. Em verdade eu te digo, hoje, estarás comigo no paraíso. O ladrão que se arrependeu não foi para o paraíso no mesmo dia, porque ele teria outras reencarnações para poder se aperfeiçoar e depois ir para o paraíso, de acordo com essas palavras. É muito diferente dizer eu te digo e eu te digo hoje, porque o que eu estou te dizendo é hoje, mas você não vai para o paraíso hoje. Nós ainda temos que evoluir muito até chegar nos níveis superiores. Inúmeros espíritos se encarregaram de divulgar a doutrina espírita pelo planeta Terra, conforme já estava previsto no livro do profeta Joel, na Bíblia, e também no livro dos Atos dos Apóstolos, na Bíblia. Toda prática espírita é gratuita dentro dos princípios do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebeste. Mateus capítulo 10, versículo 8. A moral que o Espiritismo prega é a moral cristã ditada por Jesus. O Espiritismo demonstra que a justiça divina é rigorosamente cumprida, havendo recompensa para os bons e cobrança para os maus, conforme Mateus, Efésios, Colossenses, Tiago e Gálatas. A doutrina espírita nos ensina que nós somos espíritos imortais e que o espírito culpado, logo que se arrependa do mal que praticou, obtém a condição de se reconciliar com aquele a quem ofendeu. Assim, é preciso trabalhar para corrigir o mal que foi praticado contra o semelhante. O Espiritismo respeita todas as religiões, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização entre os homens, independentemente de sua origem, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. E ele reconhece que o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, conforme está escrito no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o Evangelho redivivo de Jesus. E os sábios no judaísmo, eles dizem: quem lê e busca só o sentido simples ou literal do texto bíblico, na chamada hermenêutica, se assemelha ao homem que vai colher o trigo, joga fora os grãos e fica apenas com a palha. Existem outras obras do professor Celestino, que eu trouxe algumas aqui apenas para que vocês pudessem ver a carinha deles, a capa, né? Um deles, especificamente, o Evangelho e o Cristianismo Primitivo, mostra como que era o cristianismo nas primeiras décadas após a crucificação de Jesus, antes de ocorrer a romanização do cristianismo. E particularmente, eu gosto muito desse livro aqui, chamado O Sermão do Monte. Alguns sábios dizem
que se todos os livros do planeta Terra se perdessem e sobrasse somente o que Jesus falou no Sermão do Monte, nada teria se perdido. Então o Sermão do Monte é algo lindo que a gente pode ler e estudar. Se vocês quiserem ver como que era o original em hebraico, está aqui. E esse livro também traz a oração do Pai Nosso em hebraico, no original. A oração do Pai Nosso, ela tem essa escrita. Eu só aprendi algumas pronúncias devido aos vídeos da internet desse professor. E quando a gente faz a transliteração, o que é transliteração? Qual a diferença entre transliteração e tradução? Transliteração é a passagem letra por letra, de uma língua para outra. Se nós fizermos a transliteração do texto do Pai Nosso, do hebraico, para a língua portuguesa, ele fica dessa maneira: Pai Nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se fará na terra como também nos céus. Dá-nos hoje nossa parte de pão, perdoa as nossas culpas, quando nós perdoarmos as culpas dos nossos devedores. Não nos deixes entregues à provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém. Se nós meditarmos sobre essas palavras, elas são mais profundas do que aquela outra tradução do Pai Nosso, que a gente conheceu desde pequenininho. A maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação, conforme disse Emmanuel. E que a luz do Cristo Jesus continue iluminando os nossos caminhos com Kardec. E em hebraico, Shalom Aleichem, quer dizer, a paz esteja convosco. Quando a gente fala isso para um judeu, o judeu responde, Aleichem el Shalom, quer dizer, convosco esteja a paz. Caso você queira receber cópia gratuita dessa apresentação, é só me mandar um e-mail que eu compartilho. Eu tenho muita alegria de poder compartilhar esse estudo, e eu quero aproveitar essa oportunidade para a gente fazer juntos um exercício. Meu Deus, eu não acredito que esse careca vai me fazer um exercício às 9 horas da noite. Onde é que eu estava com a cabeça hoje quando eu resolvi vir aqui? O exercício é bom, eu acho que vocês vão gostar, pelo menos a maioria. É o exercício de perdão. É um exercício muito bacana de visualização de perdão. Como que funciona o exercício? Ele funciona assim. Por gentileza, imagine uma pessoa sentada aqui nessa cadeira. Eu gostaria que você imaginasse uma pessoa com quem você tem dificuldade de convivência. Pode ser do trabalho, da família, da vizinhança, alguém que você conheceu e não convive. Não, de convivência é melhor. Mentaliza essa pessoa com quem você tem dificuldade. Mentaliza essa pessoa que você tem muita vontade de perdoar ou de se reconciliar. Agora imagine essa pessoa sentada nessa cadeira. Se você quiser ficar com os olhos abertos, você fica. Se você quiser fechar os olhos, você fecha. Mas a pessoa que você escolheu está sentada aqui nessa cadeira agora. E agora visualiza anjos de luz, guiados por Jesus, em volta dessa pessoa nessa cadeira, colocando as mãos sobre a cabeça dela e irradiando luz, com muito amor, para a aproximação do Evangelho, para a prática do bem, para o perdão, para a reconciliação, para a concórdia, para a harmonia. E se essa pessoa estiver doente, ela está recebendo agora muitos fluidos benéficos, está recebendo muita luz do Senhor Jesus, com muitos anjos guardiães em volta. Se essa pessoa é saudável, mas é muito difícil de convivência,
ela também está recebendo bons fluidos de amor, de calma, de serenidade do pensamento, para que ela consiga sintonizar com espíritos superiores, entidades venerandas, espíritos de luz. E agora, com todo o amor que você tem, você pode emanar esse amor para essa pessoa. Porque, às vezes, não é fácil para nós nos aproximarmos de algumas pessoas e falar, conversar, reatar laços. Mas a gente pode vibrar no coração. Nós podemos fazer isso. Vibrar amor no coração. Para todos. Não só para aqueles com quem a gente tem dificuldade, mas também para aqueles que a gente ama. Vibrar todo o seu amor. E agora o seu coração está vibrando tanto amor e tanto carinho, que tem uma luz maravilhosa em volta de você, em volta de todo o seu corpo, do seu perispírito. E você está recebendo essa luz, essa graça. E no tempo certo, todas as reconciliações vão ocorrer. No tempo certo, todo o diálogo será restaurado. E nesse pensamento, bastante elevado a Deus e a Jesus, nós podemos, quem quiser, é claro, não é obrigado, nós podemos cantar juntos. Um sentimento me sonda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Toda a nossa gratidão seja elevada a Jesus, e eu agradeço muito a todos que estão aqui hoje, encarnados e desencarnados, neste nosso encontro. Agradeço à Associação Espírita A Caminho da Luz pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Eu vim com muita alegria para compartilhar esse estudo. Peço desculpas a todos por ter sido um pouco enfadonho e desejo a todos muita bênção, muita paz e muita luz hoje e sempre. Por sua atenção, muito obrigado.